Quando você nivela o TDAH por todo mundo, você está fazendo um desfavor, porque você está tirando toda essa corrida que ele tem que ter antes de todo mundo. Cada um tem uma dor, cada um tem algo a ser cuidado, a ser tratado. E a partir do momento que eu pego algo que às vezes nem me pertence e faço daquilo um troféu, eu estou desrespeitando quem trata aquilo de verdade. Exatamente. Olá, pessoal, tudo bem? Fica aqui com a gente para mais um papo hoje. Hoje vai ser um encontro bem legal e eu quero trazer um assunto que traz muita polêmica, que é, já vou começar com essa frase. Será que todo mundo tem TDAH hoje em dia? Você já foi essa pessoa que falou isso? Fica aqui com a gente e vamos descobrir. E eu quero começar esse programa agradecendo o nosso patrocinador, a Fulltime, que é uma consultoria de RH, que já ajudou muitas pessoas e pode ajudar você também, a sua empresa também. É uma equipe muito bacana que eu faço parte também. Vem bater um papo com a gente. Vou deixar o QR Code aqui para você chamar o pessoal da Fulltime, tá bom? E quero agradecer mais uma vez o nosso convidado aqui, o Nelson, que sempre agregou tanto aqui para o nosso programa. Então eu trouxe ele mais uma vez para bater um papo aqui com a gente. Oi, Camila, tudo bem? Tudo bem. Então, gente, vamos lá para esse assunto tão polêmico que é: todo mundo tem TDAH hoje em dia? Você já falou essa frase, gente? Então vamos entender um pouquinho o que é o TDAH. O TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento. Ele está qualificado dentro de um transtorno de neurodesenvolvimento. O que isso quer dizer? Que a pessoa tem que ter desde a infância. Não é algo que foi adquirido com a idade. Não é só na vida adulta que você tem esse TDAH. Eles existem três tipos, né, na verdade. O do tipo desatento, o do tipo hiperativo ou dos dois combinados. Muitas vezes, o hiperativo ele é diagnosticado mais facilmente, principalmente na infância, né? Aquele menino que não para quieto. Na minha época, eu não sei na sua, Nelson, mas a gente falava que era o menino hiperativo, né? Esse moleque é muito hiperativo. Na minha era o capeta. Exato. Mas assim, era assim que era conhecido o TDAH antigamente. Só que o mais predominante nas mulheres é do tipo desatento. Não quer dizer que a mulher não tenha também do hiperativo ou do combinado. Mas geralmente é do desatento. Então é aquela menina que vive no mundo da lua, olhando assim para cima. E na faculdade, durante a faculdade, aprendendo, né, sobre os transtornos, eu comecei a perceber algumas coisas sobre mim. E procurei, né, um lugar para fazer os testes neuropsicológicos, que é uma bateria de testes, são mais ou menos 10 sessões que você tem que fazer teste de tudo quanto é jeito. Te viram do avesso, você sai dali até meio, assim, surtada. E daí ali foi realmente diagnosticado que eu tenho TDAH, que, como eu disse, desde a infância, tá? Eu sempre fui essa pessoa que não escutava direito, que não entendia direito, até descobrir depois, com mais tempo, que tanto eu quanto meu filho, nós temos um transtorno de processamento central auditivo, que não é que a gente não escuta direito, mas a gente escuta, mas a gente demora um pouco mais para processar. Isso também é muito característico de uma pessoa com TDAH. Ô Camila, você falou quantos testes você precisou fazer para ter esse diagnóstico? Então, não tem como eu contar quantos testes foram, mas foram mais ou menos 10 sessões, tá? Existem pessoas que fazem esses testes online, que não é recomendado, tá, pelo CRP. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Então, ele não é recomendado pelo CRP, porque existem testes que precisam ser feitos fisicamente no espaço. Tá. O que acontece é que tem algumas pessoas que esse pode, tá? Alguns testes são online e alguns são presencial. Principalmente se uma pessoa mora longe e tal, então uma parte é feita online e outra parte é feito presencial. Mas nenhum desses testes é tão importante quanto a clínica, que seria o psicólogo observando como que a pessoa se comporta. Por exemplo, vocês podem perceber aqui, já me perguntaram isso, por que eu fico tanto me balançando assim na cadeira, por que eu fico com a caneta na mão? Por conta da hiperatividade, realmente, tá? Então, depois, né, que eu descobri que eu tinha o TDAH, comecei a estudar sobre isso e até vou citar um livro muito interessante que chama Vencendo o TDAH Adulto. Como eu disse, não é porque você virou o TDAH adulto, e sim foi um estudo que um psicólogo fez com mais de 90 testes que tem ali dentro, tipo um checklist, sabe? De característicos de pessoas que não sabiam que tinham TDAH
E cresceram assim, dessa forma. Então tem tantas coisas ali. Eu comecei a fazer um checklist meu, eu comecei a chorar. Porque tanta coisa fez sentido para mim. Por exemplo, um dos exemplos que mais me chocou, que uma pessoa que tem TDAH, ela não consegue ficar em escritório, parada dentro do escritório, sabe? Tipo, dá o horário dela sair, ela larga a caneta e sai. Diferente de muitas pessoas que ficam ali, né, conversando e... Ah, não, vou só terminar isso daqui. O TDAH, ele não vê a hora de sair, porque é muito monótono aquilo, é muita rotina, né? E isso é uma coisa que eu tenho até trabalhado na terapia, que é a impulsividade, né? Não fazer as coisas de forma impulsiva. Entrar num médio, né? Não ser perfeita, mas sim um equilíbrio, né? Na verdade, o equilíbrio é o melhor para tudo, né? E daí, o que está acontecendo para tanta gente desconfiar que tem TDAH? Existem muitas características de pessoas tanto com TDAH quanto com autismo. Por exemplo, o autismo, a gente sabe que é um transtorno de sociabilidade. Uma pessoa que tem autismo, ela não vai olhar no olho, ela não vai ser tão sociável, não vai gostar de abraço, de multidão, de né, contato físico, né? Geralmente a pessoa que tem o autismo, ela tem essa dificuldade. Então, não quer dizer que o cara da TI do seu escritório, que não gosta de pessoas, não quer dizer que ele seja autista. Exato. Ele tem características de um autista, tá bom? Do mesmo jeito, não é porque a pessoa é esquecida que ela tem TDAH. Tá bom? Primeiro a gente precisa ficar de olho como foi a infância dessa pessoa. Por isso que quando você vai fazer esses testes neuropsicológicos, ou você procura um psiquiatra para saber se você tem, a primeira coisa que ele vai te perguntar, como era a sua infância? Você tinha dificuldade nas matérias, você tinha que estudar muito, você não conseguia decorar as coisas, se uma coisa saía do seu escopo, você já se perdia, não sabia mais onde estava? Esse é um ponto, tá? Depois, esses testes neuropsicológicos são importantíssimos. Eu desconfio muito quando você vai num médico, num psiquiatra, ou mesmo um psicólogo que tem uma conversa de 5 minutos com você e fala, você tem TDAH. Gente, não, tá? Precisa ser feito vários testes. Eu mesmo já peguei pessoas que chegaram dizendo que estavam com TDAH, mas na verdade fui ver, era uma demência, um começo de uma demência, tá? Então, assim, a gente precisa ficar alerta aos sinais. O que está acontecendo? Brain rot. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas é um termo trazido até pelo Drauzio Varela, que parece que vai estar no próximo DSM. DSM é como se fosse o CID dos médicos, só que o DSM é dos psicólogos. Que seria o quê? O apodrecimento do cérebro. O que isso significa? Muita rolagem de barra, de celular, tá? Isso faz com que você sempre esteja com a dopamina esperando o próximo videozinho mais engraçado, o próximo videozinho mais bonitinho. E eu não sei se vocês separaram, mas a barra de feed não tem fim. Ela é feita para isso. Quando você vai ver, você gastou 2, 3 horas da sua vida rolando barra de celular. E parece que você está descansando, mas você não está descansando. O seu cérebro está extremamente ativo nesse momento. Isso faz com que ele drene a sua capacidade, a sua energia, para momentos que parecem chatos. Camila. Sabe aquele momento no dia a dia que você fala, ai, que chato, tem que fazer comida, não sei o quê? É essa hora que você vai esquecer o fogo ligado, é essa hora que você vai... Tá entrando um monte de perguntas. Ai, aqui, desculpa. E tem uma aqui que tá voando aqui. Sei. Afinal de contas, qual é o diagnóstico correto? Como ele tem que ser feito? Por quê? Muita gente está se autodiagnosticando. Sim. Todo mundo agora virou médico, né? Virou Especialista. Não, mas eu fiz um teste, fiz uma avaliação e eu tenho. Qual é o correto? Qual é a orientação profissional que você dá para quem desconfia que tenha ou que isso possa estar atrapalhando a tua vida, o teu dia a dia? Sim. Primeiro eu quero dar um recado sobre isso. Foi feito um estudo nos Estados Unidos sobre o conteúdo que tem se passado nas redes sociais sobre o TDAH. E metade dos conteúdos, metade. As pessoas que mais falavam sobre TDAH, que mais tinham audiência sobre esse assunto, metade dos conteúdos estava errado. Então, muito cuidado com isso. Tudo que é muito entusiasmado, desconfie, sabe? Vou mostrar como é minha vida no dia a dia do TDAH. Cuidado, o que é para um pode não ser para o outro, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer... Será que eu tenho TDAH? Muita gente já deve ter se perguntado isso. Muita gente já se auto-intitula, mas tem muita gente que se pergunta, de fato. Então, a primeira coisa que eu diria... Lembre como você era pequeno. Desconfiou que tinha problema de
parar quieta na cadeira, tinha problema de não entender o que a professora estava falando, tinha problema de uma mosca voou na sua frente e você já se perdeu, já não lembra mais onde você está, o que a professora estava falando. Principalmente o estudo. Ele tem um prejuízo muito grande dentro do estudo para a criança. Se você tem filhos e percebe que seu filho é assim, dá um pulinho, né? Num médico, num psicólogo, não custa nada. Se você já é na vida adulta, você já percebe esses sintomas desde a infância, daí sim você procure tanto um psiquiatra quanto um psicólogo. Um psiquiatra que eu estimo como bom, ele vai te pedir esses exames, certo, esses testes neuropsicológicos. E você vai ser encaminhado por uma clínica séria, uma pessoa que faz realmente esses testes e vai tirar uma conclusão de vários testes, não é um ou dois. Eu percebo que tem na internet agora, faça esse teste para ver se você tem TDAH. Não faça isso. Saia, fuja desse tipo de conteúdo, tá bom? Camila. Que isso é só para ganhar dinheiro. Uma segunda pergunta que está bombando aqui dos nossos inscritos é: uma vez a pessoa diagnosticada com TDAH, qual tipo de tratamento? É com remédio? É com terapia? Esses dias uma pessoa me perguntou sobre o filhinho dela, de 2 anos de idade, que ela percebe que ele é muito hiperativo. Se dá para diagnosticar tão cedo assim, né? Na verdade, você pode ter uma desconfiança, mas diagnóstico nessa idade não existe, tá? Porque a gente espera que uma criança de 2 anos seja realmente hiperativa. Qual seria a idade ideal para começar a ter um diagnóstico mais preciso? Assim, a partir dos 4 já dá para começar a ter uma noção se a criança tem ou não, por conta da escola. Como ela se compara com os outros colegas. Se ela é fora da média, é interessante levar num psicólogo, num pediatra, num psiquiatra até mesmo, né? Mas eu diria que seria, assim, um diagnóstico mais próximo a partir dos 13 anos. Por quê? Entre 8 e 13 anos existe uma coisa que chama poda neural. Então, uma criança que tem TDAH, ela pode, depois da poda neural, ela pode deixar de ser TDAH, ela pode virar um adulto funcional. Olha que interessante. Nessa poda neural, pegar um pouquinho antes, assim, uns 7, 8 anos, você percebeu que o seu filho tem, levar no psicólogo, para fazer tratamento com o fonoaudiólogo, para entender, interpretar as coisas. O fonoaudiólogo, principalmente por causa do transtorno de processamento central auditivo, né, que é o que eu tenho e meu filho tem também, ele vai fazer todo um trabalho e a pessoa vai começar a interpretar de forma certa o que ela está ouvindo. Isso tudo dentro da poda neural vai ser super importante para ele ser um adulto funcional e deixar de ser TDAH. Não quer dizer que toda criança que faça esse tratamento vai deixar de ser. Mas o que aconteceu com a minha geração, por exemplo, que está se diagnosticando cada vez mais pessoas na fase adulta, foi isso. Não teve o diagnóstico, sobreviveu, né? A trancos e barrancos, muitas vezes. Eu percebia que eu tinha que fazer um esforço muito grande para estudar e passar na média. Diferente dos meus colegas, meus alunos, meus amigos, até minha própria irmã. Ela estudava um pouco e já passava, ela tinha facilidade. E eu percebia que eu tinha essa dificuldade. Mas eu encarei isso como sendo a vida e fui estudando. Depois, na faculdade, que eu percebi que eu tinha isso e fui procurar tratamento. Então, voltando a esse assunto, né, da criança de 2 anos de idade, o tratamento, o remédio, digamos assim, vai servir para quê? Para a pessoa ter menos prejuízo. Então, uma criança que ainda está na fase de brincar e tal, ela não vai ter prejuízo, digamos assim. Então, ela não pode tomar remédio. Aliás, esses remédios são fortíssimos, tá? Se você tiver a oportunidade de não tomar, melhor. Faça... estude cada vez mais, faça fonoaudiologia, faça fisioterapia, faça o que você precisar. Converse com um psiquiatra, porque o TDAH também tem muita ansiedade, né? O TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, está muito associado, né, ao TDAH. Aliás, os dois também que estão muito associados é o TEA, né? O autismo, não sei se você sabia disso, e o TDAH. O autismo e o TDAH... essa combinação também está muito associada. Muitas vezes vem combinada. Não tem como eu não fazer uma pergunta, porque vai explodir essa questão. Você citou que você e seu filho têm uma questão iguais. Por que é hereditário? É bastante hereditário. E as pessoas que têm filho cada vez com idade... E isso é algo que está acontecendo, né, nessa geração, que estão deixando para ter o filho com mais idade.
a probabilidade de ter algum tipo de transtorno é maior. Mas, segundo o Christian Dunker, que é um psicanalista maravilhoso que eu amo, se vocês tiverem algum conteúdo dele, podem ver, podem assistir, que é bem legal. Ele fala que mais de 70% da população do mundo tem algum tipo de transtorno. Tem transtornos vários, assim, muitos transtornos. Por exemplo, tem um que é o mais comum, acho que praticamente todo mundo tem, que é o transtorno de escoriação. Sabe quando você tem uma feridinha e que você começa a cutucar e aquilo sai sangue, e você não consegue parar de cutucar aquilo? Espinha e tal. Isso é um transtorno de escoriação. Por exemplo, cutucar a unha, transtorno de escoriação. Roer a unha também é. Então, assim, você tá ansioso, você faz esse tipo de coisa. Então, assim, vamos desmistificar um pouquinho os transtornos. Os transtornos estão entre nós, como diria o Christian Dunker, mais de 70% da população mundial tem algum tipo de transtorno, e essas 30 aqui não têm, são pessoas chatas. Agora, existe algum estudo, hoje, nesse momento, existe algum lugar no mundo que estão estudando o porquê disso, as causas disso? E por que tem aumentado tanto? Você citou uma coisa interessante, né? Realmente, as famílias estão deixando para ter filhos muitas vezes depois dos 40. Cada vez mais tarde. Uhum. E aí você falou que a probabilidade de algum transtorno acontecer é maior. Sim. Mas existe hoje estudos em algum lugar do mundo que estejam buscando as causas, os porquês, né? Porque quando a gente fala 70% da população mundial, é muita gente. Uhum. É muita gente. Então, já existem estudos variados sobre isso, tá? Se seria as telas, né? O uso abusivo de telas. Como eu disse, o uso abusivo de telas não comprova o TDAH, mas sim as características similares. Então, se você ou seu filho usam muito as telas e percebem que estão esquecidos e tudo isso, se você fizer um movimento contrário de começar a deixar, colocar o seu filho num esporte e ele vai saindo, né, das telas, você vai perceber uma diminuição, sim, desses sintomas, tá? Certo. Existem estudos sobre isso, mas nenhum conclusivo até agora, tá? Então não tem como a gente afirmar isso. Tem estudos sobre alimentação, mas também foi percebido que é a minoria ainda. A maioria até hoje, de mais estudos e conclusões que é realmente isso é pela idade tardia. Ter filho na idade tardia. Tem uma situação aqui que foi passada agora, que eu queria dividir com você. Uma pessoa que ela consegue, porque para mim é conseguir, né? Ela está estudando, ela está assistindo televisão e ouvindo música ao mesmo tempo. Ela necessariamente não consegue prestar muita atenção na aula, mas ela só tira notas altíssimas. Uhum. Ela não tem nenhuma dificuldade, por exemplo, em passar de ano. Mas a forma dela estudar, de aprendizado, é nesse formato. Uhum. Né? Ela precisa ter música, ela precisa ter televisão e ela precisa estar sempre fazendo alguma atividade. É como se o cérebro dela, na hora que ela fosse fazer a prova, a música lembrasse a parte do que ela estudou para matemática, a televisão dado o programa lembrasse ela das respostas daquele questionário de história que ela precisava lembrar. E vendo isso, eu vou lembrar que assim, aí vou falar um pouco da minha geração. A minha geração não tinha celular. A minha geração, quando eu falo geração, a gente vai pegar do 0 aos 12, vamos dizer assim, do 0 aos 14 anos. Era uma geração que o nosso celular e o nosso computador era a televisão. Sim. Era o rádio, a gente não tinha outras coisas. Né? Então a gente tinha que ser muito criativo. Ao contrário do que muitos jovens dizem hoje, eu acho que quem nasceu nos anos 60, nos anos 70, faz parte de uma era que nós tínhamos que ser muito criativo para tudo, porque a gente não tinha onde pesquisar muitas coisas. Sim. Aí eu pergunto para você, dentro dessas estatísticas, pessoas que nasceram nos anos 60 e 70, em que percentual de diagnóstico de TDAH elas se enquadrariam hoje? Então, na verdade, nessa época nem se falava, né, sobre isso. Não se falava. E aí a gente tem que observar que tem dois tipos de transtorno juntos, né? Na verdade, não é nem transtorno, mas duas condições juntas. Que, na verdade, é o caso das altas habilidades e do TDAH do tipo hiperativo, tá? O meu caso, por exemplo, que era o TDAH desatento, qualquer mosquinha que parasse na minha frente... eu ia junto com a mosquinha, exatamente. E até eu voltar, 17 minutos, tá? Pra você voltar a se concentrar. É bastante, gente. Principalmente para uma pessoa que tem TDAH que vai junto com o mundo. Então, aqui a gente tá falando de altas habilidades, que é a pessoa que
estuda com tudo ligado e ainda vai bem na prova. E a hiperatividade. Porque por mais que... Para você estudar, você precisa sentar e ler, sentar e escutar, sentar e alguma coisa assim, né? E ficar parado para uma pessoa que tem a hiperatividade é muito difícil. Então, ela coloca outros métodos, outros canais, e isso para ela é benéfico, porque ela consegue linkar aquele momento da música Exato. com o que está na prova. Por isso que é altas habilidades. Não é todo mundo que tem o TDAH do tipo desatento, do tipo hiperativo, que tem isso, tá? Então, na verdade, o TDAH, a gente fala muito como se fosse um superpoder, né? Mostra isso, né, na internet. Parece que o TDAH é um superpoder que a pessoa tem, mas não é, tá, gente? É um transtorno que causa um prejuízo muito grande na vida da pessoa. Eu mesmo, por exemplo, só fui entender várias questões da minha vida depois que eu tive o diagnóstico. Então, quando você fala assim, todo mundo tem TDAH hoje em dia, na verdade você está fazendo um desfavor. Porque aquela pessoa que lutou para chegar aonde você chegou, pensa que aqui é uma linha de chegada. Uma linha de largada, né, na verdade. Todo mundo começa aqui. O TDAH, o autista, ele começa antes. Então, quando você nivela o TDAH por todo mundo, você está fazendo um desfavor. Porque você está tirando toda essa corrida que ele tem que ter antes de todo mundo. E é muito pesado, né? Na verdade, eu sempre tive apelidos na escola. Nossa, ela é estranha. Nossa, ela é louca. Nossa, não sei o quê. Então, assim, não faça isso, sabe? Procure. Se você não entende muito bem das coisas, leia antes de disseminar esse tipo de frase. Dá uma procuradinha antes, procure canais que realmente são inteligentes, são pessoas que estudam mesmo sobre aquilo, antes de você começar a falar algo que você muitas vezes não sabe. Camila, muito importante tudo isso que você está falando, tá? Que eu quero aqui aproveitar rapidamente, está acabando o nosso tempo, para dar um depoimento, né? Como empresário do segmento da área de recursos humanos, eu posso dizer assim, de cadeira, que é exatamente o que você falou. As pessoas, elas não chegam para uma entrevista falando que tem A, B ou C. Uhum. Mas fora desse universo, o que eu mais observo é o contrário. Parece que virou um troféu. Sim. E eu acho que isso é um pouco até de falta de respeito com quem realmente tem. Eu fiz um teste, eu tenho. Gente, vamos pensar o seguinte: cada um tem uma dor, cada um tem algo a ser cuidado, a ser tratado. E a partir do momento que eu pego algo que às vezes nem me pertence e faço daquilo um troféu, eu estou desrespeitando quem trata aquilo de verdade. Exatamente, Nelson. Entendeu? E isso vale para qualquer coisa. É para o TDAH, é para o autismo. Por exemplo, eu observo muito no meio artístico, tá? No meio do futebol, nem tanto, mas principalmente no universo da internet. Eu tenho depressão. Gente, as pessoas que realmente têm depressão, elas nem falam do assunto. As pessoas que realmente têm TDAH, elas não falam do assunto, sabe? Tanto que pela nova Lei Geral de Proteção de Dados, existem algumas questões que nós, como empresa de recursos humanos, a gente não pode nem perguntar numa entrevista para o candidato. E a gente percebe, obviamente, por questões técnicas, dá para saber numa entrevista, dá para perceber percepções, né? Uhum. Não é diagnóstico, como você muito bem colocou. Quantas sessões, quantos testes, quantas avaliações para se chegar numa conclusão. Sim. E mesmo assim ela ainda pode não ser 100%. Então acho que assim, foi muito importante essa aula que você deu aqui hoje sobre o assunto e sem ter receio de tocar na ferida. Para as pessoas não ficarem usando isso nem como muleta e nem como troféu. Porque as pessoas que realmente têm a questão, só elas sabem, né? Elas começam já com uma grande desvantagem, não porque são inferiores, não é nada disso, mas é porque elas têm que lutar com algo. É aquela história, uma pessoa que vai correr que tem problema no joelho. Sim. E vai correr com alguém que não tem um problema no joelho. Ela está em desvantagem. Ela está em desvantagem e ela vai ter que se dedicar mais e vai doer muito mais no final da corrida nela do que no outro, né? Então, acho que são temas como esse que agregam muito, né? Eu acho que são informações de profissionais como você, que é da área, né? Que inclusive, eu gostaria até que você pudesse repetir o nome do autor, né, que você falou agora há pouco, que as pessoas pesquisem mais a respeito, porque tem muita porcaria. Desculpa falar dessa forma, tem muito lixo, sabe? E as pessoas vão consumindo, e aquilo vira uma verdade absoluta. Sim. Então, eu vou deixar o recado. Se você
tem mais ou menos a minha idade, um pouco menos ou um pouco mais, e desconfia que tem, leia Vencendo o TDAH Adulto. Esse livro é fenomenal, ele é um divisor de águas, tá? E quem falou sobre isso, sobre 70% da população mundial, Christian Dunker. Ele é um psicanalista brasileiro, muito interessante seguir ele, ele fala muita coisa legal. E é isso, siga pessoas que agreguem, tá bom, gente? Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada ao Nelson que está Eu aqui que com a agradeço. gente, e muito obrigada a Full Time. Até a próxima, obrigada, tchau, tchau.